nós. Nesta noite eu quero dar continuidade àquilo que nós temos vindo a falar nas semanas anteriores. Nós estamos numa série que é o que Jesus desfaria, né? Removendo as barreiras da adoração. Deus nos chamou para nós sermos adoradores. Mas Deus não nos chamou para nós sermos adoradores simplesmente da boca para fora. De nós simplesmente levantarmos os nossos braços só para mostrar aos outros que nós levantamos. Mas Deus procura homens, mulheres que sejam quebrantados na sua presença. E homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, mas que buscam de todo o coração adorar a Deus, tocar o coração de Deus. Davi, ele foi um dos homens que mais tocou o coração de Deus. A Bíblia relata isso. Mas quando nós vamos ver a história de Davi, nós vemos quantas vezes Davi entristeceu o coração de Deus. Quantas vezes ele pecou, né? A forma, até mesmo feia, grosseira, muitas vezes que ele pecou. Então Deus, ele não está à procura de pessoas perfeitas. Ele está à procura de pessoas com o coração quebrantado. Ele está à procura de pessoas que o busquem em espírito e em verdade. E é para isso que hoje nós estamos aqui mais uma vez. Para que a gente possa aprender, que a gente possa dar um passo mais nesse sentido. Nós estamos na quarta semana, quarta mensagem sobre adoração. E o foco desta mensagem, ou desta série de mensagens, tem sido demonstrar que existem coisas na nossa vida, atitudes que nós temos, ou falta de atitudes que nós temos na nossa vida, que nos impedem verdadeiramente de adorar a Deus. E Deus, como eu disse, Ele está interessado em que nós o adoremos em espírito e em verdade. Em João 4:23, se você puder, abra aí a sua Bíblia, né? Ou no seu telefone, ou então acompanhe ali na tela. João 4:23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Amém, irmãos? Você pode curvar a sua cabeça. Eu gostaria de orar. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu estou na Tua presença, junto com os meus irmãos. Nesta hora, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor tome o total controle, Senhor, desta sala. Que o Senhor tome o controle total, Senhor, das nossas vidas. Que o Senhor possa ungir os nossos ouvidos, a nossa mente, para que a palavra que ela hoje vai ser derramada do trono, ela não saia vazia, mas que ela saia com poder, com vida e com autoridade. Para a Tua honra e Tua glória, Senhor, nós oramos. Amém e amém. Amém. Fazer um pequeno resumo aqui para algumas pessoas que não assistiram e que não tiveram aqui nas semanas anteriores. Na primeira mensagem que nós falámos que Jesus desfaria a indiferença espiritual. Inclusive, nós lemos a passagem que está lá em Apocalipse, que fala que Deus, Ele sente vontade de vomitar para aqueles que são mornos, aqueles que estão em cima do muro, e eles não caem nem para um lado nem para o outro. Então, a indiferença espiritual é algo que nos impede verdadeiramente nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Na segunda semana, nós falámos que Jesus desfaria toda a adoração superficial. Toda aquela adoração que muitas vezes é feita para mostrar aos outros que nós sabemos cantar, que nós estamos ali num ritual, porque os outros levantam a mão, nós levantamos, batemos as palmas porque os outros batem. Mas aquela adoração que não toca verdadeiramente no coração de Deus. É uma adoração que é muito mais do que as músicas que nós ouvimos, que as músicas que nós tocamos, as músicas que nós falamos com a nossa boca. Porque muitas vezes, irmãos, eu não sei se você já reparou, já meditou, mas já me aconteceu de eu estar a cantar e muitas vezes nem sequer prestar muita atenção na letra que está a ser tocada. E nós acompanhamos muitas vezes
o grupo de louvor, acompanhamos a letra que está a passar na tela, mas verdadeiramente a nossa mente ela está longe, verdadeiramente o nosso coração está longe da presença de Deus, nós simplesmente estamos num lugar só. E Deus ele está muito mais interessado, realmente, que nós o adoremos, quebrantados, do jeito que você é, imperfeito, com falhas. Deus, Ele sabe quem você é. Ele sabe como foi a sua semana. Ele sabe como tem sido a sua vida. Nós podemos esconder a nossa vida perante muitas pessoas. Às vezes nós conseguimos esconder a nossa realidade, a nossa tristeza, a nossa depressão, o nosso próprio pecado, da pessoa que dorme connosco todos os dias. Mas para Deus nós não conseguimos ocultar isso, porque Deus sabe tudo o que passa na nossa vida. E na terceira semana, na semana passada, nós fomos confrontados. Como a irmã Sónia disse aqui, nós fomos confrontados. Foi uma palavra de confronto, a mesma coisa que Jesus ele fez com os seus discípulos, ele confrontou os seus discípulos. Assim ele fez conosco a semana passada. E Jesus ele quis desfazer toda a hipocrisia. Vimos que a hipocrisia representa uma vida de mentira. Vimos que a hipocrisia representa uma vida de máscara. Algo que a gente quer mostrar aos outros que nós não somos. Algo que nós pensamos que nós somos, mas não somos. Isso é uma vida de mentira. Como nós vimos lá em João 4, nós precisamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, se nós somos hipócritas, se nós somos falsos, nós nunca iremos conseguir adorar o Pai verdadeiramente, em espírito e em verdade. Para isso, nós precisamos o quê? Nós precisamos entrar na presença de Deus, nós precisamos tirar a máscara, aquela máscara que nos impede realmente de ver quem é Deus, nos impede de tocar o coração de Deus. É isso que nós precisamos fazer. É uma palavra, irmão, de confronto. Porque quando nós lemos, ele diz hipócritas, falsos. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que nós somos diferentes. Nós achamos que somos melhores porque nós estamos na igreja, porque nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Então eu sou melhor do que aquele que lá fora. Mas sabe uma coisa, irmãos? A nossa hipocrisia muitas vezes tem afastado muitas pessoas da igreja. Tem muita gente que hoje não está aqui porque ele diz assim, cambada de hipócritas. Se você fizer uma pesquisa, se você perguntar aos seus amigos, você perguntar àqueles que estão à sua volta, porque é que eles não vão à igreja, porque é que eles não se querem envolver no relacionamento numa comunidade, não é porque eles não gostam de Deus, não é porque eles não confiam em Deus, não é porque eles não têm fé. Mas é porque eles perderam a fé nas pessoas que representam o reino. E esta palavra é para mim e é para si. Todos os dias, irmãos, nós temos que nos lembrar. Está nas nossas mãos o poder de nós levarmos pessoas para o céu ou pessoas para o inferno. Você sabia disso? É uma palavra de confronto. E Deus quer remover toda a hipocrisia dentro da sua igreja. Ele quer remover a hipocrisia da nossa vida individualmente e coletivamente. Porque muitas vezes nós, como igreja, como instituição, nós falhamos. Porque nós julgamos quando nós não devemos julgar. Porque muitas vezes nós apontamos o dedo quando não devemos apontar. Muitas vezes nós apontamos o dedo e o que nós deveríamos fazer é abrir os nossos braços e dizer, vem do jeito que tu estás. Não importa se tu és um alcoólico, não importa se tu és um mentiroso, não importa o que tu faças, Jesus te aceitou dessa maneira, vem que Ele te vai tratar. A igreja é um lugar de cura, é um lugar de tratamento. Nós não somos um tribunal. Aqui não é um tribunal, irmãos. Todos nós tivemos um passado, todos nós temos um passado. Antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de aceitar a Cristo, irmãos, a nossa vida começou uma caminhada de transformação. Glória a Deus! Glória a Deus por isso! Você é perfeito. Você é perfeito? Não é? Eu também não sou. Então, qual é o direito que nós temos
de apontar o dedo a quem quer que seja. Quem nos deu esse direito? Deus nos diz que nós devemos amar incondicionalmente. Deus diz que nós precisamos cuidar daqueles que precisam. Deus diz para nós darmos a nossa vida pelos nossos próprios irmãos. E, no entanto, nós vemos muitas vezes, nós como igreja, a confrontar, a maldizer os nossos irmãos, aqueles que são da nossa família da fé. Eu já nem falo dos de fora, irmãos. Estou a falar dos de dentro, que fazem parte da sua família. E hoje, irmãos, na última mensagem, eu quero falar sobre Deus quer desfazer o orgulho espiritual. E antes de eu entrar na parte do orgulho espiritual, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da adoração para Deus e para a nossa vida. A adoração, ela é dedicação, é reconhecer Deus como Senhor da sua vida. Quando você reconhece Deus como seu Senhor exclusivo, você começa a sua adoração. Quando nós adoramos a Deus, mostrando que Ele é o único Deus, quando nós damos louvor, honra e glória, nós estamos a adorar. Mas existem consequências para a nossa vida, porque Deus, Ele não quer dividir com ninguém a sua glória. Deus não quer dividir com ninguém o seu louvor e a sua adoração. Ele quer que você lhe dê 100% de exclusividade. Ele não quer dividir a sua glória, Ele não abre mão. Não é negociável. E quando nós, irmãos, quando nós aprendemos a importância de adorar, nós vamos ver um impacto na nossa vida. Quando Jesus foi tentado, uma das áreas que Satanás tentou foi na área da adoração. Satanás, ele virou-se para Jesus e disse: se tu me adorares, se tu me adorares. Satanás, ele teve a audácia. Ele sabia a importância da adoração. Ele sabia que se Jesus rendesse ali naquele momento, que a vitória dele já estava alcançada. Se tu me adorares, tudo será teu. Eu quero deixar uma pergunta para vocês hoje. Imagine que o próprio Senhor Satanás chegava hoje na sua vida. E ele dizia assim: se tu me adorares, tudo o que tu quiseres é teu. Tudo o que tu pedires, eu te vou conceder. Qual seria a nossa resposta? Talvez você diga assim: pastor, essa é uma pergunta que hoje toda a gente vai responder, né? Da mesma forma. Será? Será que quando nós pensamos naquilo que nós poderíamos ter, no poder que nós poderíamos ter, será que nós iríamos dar a mesma resposta que Jesus? Será que Jesus se iria alegrar da nossa resposta? Porque Jesus, ele disse assim, Lucas 4:8, ele diz assim: está escrito, adora o Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Estas foram as palavras de Jesus. Ele mencionou a própria palavra para rebater aquilo que Satanás tinha lhe dito. E a pergunta para nós hoje é: será que nós daríamos a mesma resposta? Será que nós teríamos essa coragem de abrir mão de toda a riqueza, de toda a fama, de todo o bem-estar, de tudo isso, para simplesmente adorar ao Deus eterno? Podemos ver que quando nós entramos numa verdadeira adoração, existe poder. E esse poder, ele produz cura, libertação, prosperidade. Isto são algumas coisas da consequência de quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E como eu disse, nesta semana nós vamos falar sobre o orgulho espiritual. E aqui nós podemos entrar em duas categorias de orgulho. O orgulho humano, que todos nós temos,
independentemente de ser crente, não ser crente, independentemente da idade que a pessoa tem, até criança hoje, irmãos, ela tem orgulho. Até as crianças, elas hoje têm orgulho. Então, todos nós, humanamente falando, nós somos orgulhosos por natureza. Mas não é esse tipo de orgulho que hoje eu quero falar. Eu quero falar no orgulho espiritual. Aquilo que está ligado à igreja, ao mundo que nos envolve. E eu quero começar por ler Provérbios 16, 18. Se você puder, abra aí a sua Bíblia. Ele diz assim: o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. E esta passagem de Provérbios 16, ela tem alguns segredos, né, que nós podemos ver. Primeira coisa é que ele diz que o orgulho vem antes da destruição. Então, se nós levamos uma vida de orgulho, se nós somos orgulhosos, irmãos, nós precisamos então de ter algum cuidado. O orgulho é um sintoma. Quando alguém, por exemplo, ele está com alguma doença, vamos dar um exemplo simples de uma gripe, né? Quando alguém começa com uma dor de cabeça, dor no corpo, febre, né? O que é que nós podemos ver? Nós começamos por esses sintomas, nós vemos que nós podemos estar com gripe. Bom, isso era antes do Covid chegar, né? Porque agora já não pode ser só gripe, pode ser também o Covid, ainda pode ser outras coisas mais. Mas, normalmente, irmãos, estes seriam os sintomas para uma gripe comum. Quando você vai ao médico, o médico ele não tem o dom de adivinhar. Você já pensou nisso? O médico não é adivinho. Ele analisa os seus sintomas. Quando ele não fica satisfeito somente com o questionário que ele lhe faz, o que é que ele faz? Ele pede exames complementares para tentar perceber realmente qual é o seu problema. Então o médico não é adivinho, né? Ele não adivinha o que você tem. Porque se ele fosse adivinhar, ele não era médico, ele era bruxo. Essa que é a verdade. Os médicos, irmãos, eles fazem sempre um excelente trabalho. Dentro daquilo que eles sabem. Dentro dos sintomas. E nós, na nossa vida espiritual, irmãos, também nós precisamos analisar quais os sintomas. Como é que nós reagimos em determinada situação? O que é que acontece no nosso dia-a-dia? Porque conforme nós vamos andando e nós analisarmos, não é? Muitas vezes nós até temos a necessidade de pedir um aconselhamento, falar com o pastor, falar com um irmão mais velho da fé e também pedir para que possa ajudar. Porque muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos ver o quanto orgulhosos nós estamos, o quanto com problemas que nós estamos. E isso é tão importante, e isso afeta tanto a nossa vida. Então podemos ver que o orgulho, ele impede a adoração. Ele impede a adoração, porque o orgulho, ele aponta para eu. Aponta para a minha pessoa. Ele não aponta para a pessoa de Deus. Ele não aponta para aquele que nos criou. Então o orgulho é sempre em função da minha satisfação. Eu procuro primeiro os meus interesses, eu procuro primeiro aquilo que me satisfaz e depois então vem o resto. E esse é um problema muitas vezes que nós enfrentamos dentro da própria igreja. Porque nós muitas vezes, nós não colocamos o bem comum à frente. Nós colocamos primeiro aquilo que nós achamos, nós colocamos muitas vezes aquilo que nós gostamos mais em prol dos outros. O orgulho é um pecado que nos separa de Deus. Também o orgulho ele nos faz pensar que somos realmente melhores que os outros. Essa é outra característica do orgulho. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu dou conta. É sempre o eu. É o ego, irmãos. É o eu que está ali a permanecer. E hoje nós vamos explorar, né, a razão do orgulho e como é que nós podemos superá-lo. Porque, irmãos, se nós não aprendermos como vencer, a gente vai ficar só naquela teoria. Então, nós precisamos de aprender e praticar. Amém? Como eu disse, então, o orgulho é sobre o eu, é sobre a minha glória. E a humildade
é sobre Deus. Quando você se humilha perante Deus, quando você diz assim, Deus, eu sou um homem falho, eu sou um homem quebrantado, com falhas, eu quero mudar, mas até agora eu não consegui. Quando você faz isso, quando você coloca-se na posição de humilhação perante Deus, Ele recebe a nossa adoração. Portanto, é impossível adorar a Deus sem ter um coração humilde, pois o orgulho rouba a adoração a Deus para nós mesmos. Nós passamos a nos adorarmos a nós mesmos, porque tudo funciona em função de mim. Tudo funciona em função daquilo que eu quero. Lucas 18, no versículo 9, diz assim, há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, te agradeço, não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como um ex-publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E no versículo 13, irmãos, nós temos a versão do publicano. Mas o publicano ficou à distância. E ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. A forma como Jesus nos ensina é fantástica. Eu admiro muito. Eu acho que eu teria tido um imenso prazer em ouvir diretamente os ensinos de Jesus. Ele tinha esta capacidade de usar estas parábolas, não é, para nos ensinar. E ele ensinou esta parábola e estes segredos aos seus discípulos. E nesta parábola nós vemos 2 homens em que eles estavam no seu período de oração e eles tiveram uma atitude diferente quando eles estavam a orar. E quando eu me refiro aqui a uma atitude diferente, não é que ele tenha orado mais alto ou mais baixo, não é que tenha usado palavras mais bonitas para tocar o coração de Deus. Não é disso que nós estamos a falar aqui. Nós estamos a falar de atitude que vem de dentro, que vem de cá do íntimo. Não é? E nós podemos ver que o fariseu, a oração do fariseu foi de alguém que era, em primeiro lugar, arrogante. Era alguém que ele se achava acima dos outros. Os fariseus, para já, eram pessoas que eram formadas, eram cultas, eram pessoas que eram instruídas. E só por causa disso eles já se achavam melhores que os outros. E eles eram homens que eles tentavam seguir a letra. Eles tentavam seguir tudo à risca para que eles não tivessem nada para ser apontados. Este fariseu, ele também gostava de se comparar com os outros. Tanto que quando ele está aqui a falar, ele diz, como ex-publicano, ele estava-se a comparar com aquele que estava ali ao lado. Ele também achava que era melhor que os outros. Por isso ele fez aquela descrição toda naquela hora. E um ponto muito importante, irmãos. Ele não reconheceu a graça de Deus na sua vida. Ele não reconheceu a graça de Deus na sua vida. E muitas vezes, irmãos, eu não sei se você já parou para pensar, já olhou para si mesmo. Hoje é dia de Santa Ceia, um dia que nós devemos refletir sobre a nossa vida. Eu não sei se você já parou para olhar e se alguma vez você já viu estas características em algum ponto na sua vida. Eu acredito, irmão, que em algum ponto nós já fomos arrogantes, nós já nos comparamos com outros, nós já achamos que fomos melhores que os outros e muitas vezes nós nos esquecemos da graça de Deus sobre a nossa vida. Ao contrário daquele fariseu, a oração do publicano foi de alguém, irmão, humilde. Ele se humilhou na presença de Deus. Ele não ficou a falar grandes palavras muito bonitas. Ele se humilhou na presença de Deus. Nós podemos ver que ele também tinha vergonha
de quem ele era. Porque ele diz assim, ele nem ousava olhar para o céu. Ele nem olhava. Sabe porquê? Porque a vergonha dele era tão grande, era tão imensa, que ele achava que só o facto de olhar para o céu, que ele já estava a pecar contra Deus. Esse era o coração daquele publicano. Por outro lado, ele também reconheceu a sua natureza. E esse é o ponto-chave aqui, a diferença entre o fariseu e o publicano. E esse é o ponto-chave que hoje nós precisamos analisar. Que é a nossa natureza. Qual a nossa natureza neste momento? Porque aquele publicano, ele diz assim, tem misericórdia de mim. Porquê? Porque eu sou um pecador. Houve um reconhecimento claro daquele publicano. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. O orgulho espiritual, irmãos, ele promete 3 coisas falsas na nossa vida. Pelo menos 3 coisas. E eu quero falar sobre elas esta noite. Primeiro, autossuficiência. O eu tenho. Eu não preciso de ninguém. Está tudo bem. Estou fazendo certo. Sou uma boa pessoa. É algo, irmão, que acontece muitas vezes, entra na nossa vida. Eu não preciso. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso ir à igreja. Se eu tiver tempo eu vou, se não tiver eu não vou. Deus sabe como é que eu estou. Deus é bom todo o tempo, então vamos empurrando com a barriga. Segundo ponto, autovalorização. Irmãos, a vaidade, irmãos, é tramada. Muitas vezes nós começamos a pensar que nós somos insubstituíveis. Nós pensamos que nós somos, como o Daniel diz, o cara. Não é? Pensamos que somos o rei na cocada, como alguns ouvi dizer aqui. Sem mim a coisa não teria acontecido. Vocês não são nada sem mim. Vocês vão ver se eu me for embora o que é que vai acontecer. Esse é o tipo de pessoa, irmão, que ele tem um orgulho e ele pensa que ele é melhor que os outros. A autovalorização. O terceiro ponto é autoexaltação. Que está muito parecido com o anterior. Eu sou o melhor. Olhem para mim. Eu sou o exemplo a seguir. Eu sou o número 1 no top 10. Imaginem. No meio de centenas, eu estou no top 10 e eu sou o primeiro. Eu sou o melhor. Moro num bairro chique. Olhem o relógio aqui que eu uso. Olhem a roupa de marca. Eu sou e eu sou. Autoexaltação. São 3 áreas, irmãos, que nós precisamos parar para analisar. Tem algum destes sintomas na nossa vida hoje? Tem alguma área destas que nos faz parar para pensar? Irmãos, muitas vezes nós caímos na armadilha que o nosso valor é baseado nas nossas conquistas, em quem nós somos, em dons, obediência, regras, ou ainda quando nós nos comparamos com outros. Porque, irmãos, se eu me comparar com um grande jogador de futebol, eu não sou nada. Mas se eu me comparar com alguém que só tem uma perna para jogar a bola, talvez eu seja muito. Então, muitas vezes nós caímos na tentação de nos compararmos e acharmos que nós somos melhores por diversas coisas. Às vezes, irmãos, nós não somos diferentes dos fariseus daquela época. Muitas vezes nós usamos a comparação, muitas vezes nós comparamos os nossos filhos com os dos outros, nós comparamos o nosso talento, aquilo que Deus nos deu com o dos outros. Muitas vezes nós
somos hipócritas, porque muitas vezes nós estamos com o nosso coração completamente quebrantado, mas na mesma nós dizemos que está tudo bem, que até, não, eu até estou melhor que a maioria dos cristãos, eu até estou melhor que a maioria dos crentes. No entanto, a minha vida é um lixo. No entanto, a minha vida não vale nada. Porquê? Porque eu vivo simplesmente de máscaras. Muitas vezes nós buscamos atenção. Então nós fazemos coisas que na verdade elas não correspondem à verdade. Eu vi há pouco tempo um vídeo, né, e que falava um pouco, tinha a ver com isso. Em que a pessoa, né, ela disse, ela mal abria a Bíblia, mas ela colocava, né, como o Daniel falou semana passada aqui, né, a Bíblia aberta, tirava uma foto, colocava no Instagram, colocava no Facebook. Muitas vezes é dentro da casa, toma um pequeno almoço com a esposa, a Lina tirou uma foto, não sei o quê, mas na verdade eles dentro da casa mal se comunicam. Isso é uma realidade, infelizmente, que acontece muitas vezes dentro das famílias cristãs, mesmo dentro da igreja. Busca de atenção. Muitos de nós não lutamos contra o orgulho espiritual porque isso alimenta, sabe o que, irmãos? O nosso ego. Por isso nós não lutamos. Ficamos satisfeitos. Nós ficamos satisfeitos com isso. Olha como eu estou inchado. Olha como eu sou bom. Olha como eu dou conta das coisas. Eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. E isso faz com que a gente continue, semana após semana, da mesma forma. Às vezes, irmãos, quando termina um ano e nós olhamos para trás, nós olhamos e vimos tudo exatamente igual, ou às vezes pior. E a gente pergunta, Deus, mas porquê? Eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou no grupo, eu faço isto, eu faço aquilo, não sei o quê. Mas muitas vezes, irmãos, por dentro, existe pecado, existe lixo, que nos impede, irmãos, de crescer. Você sabe que a única pessoa que o pode impedir de crescer é você mesmo? Você sabia que a única pessoa que pode impedir que você tenha uma vida saudável com Deus é você mesmo? Não é mais ninguém. Não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é os seus filhos, não é o seu pastor. Não é. A única pessoa que o pode impedir é você mesmo. Mas é muito mais fácil nós olharmos para o outro. Não, a culpa é dele. A culpa é dela. Você já ouviu isso? Você já viveu isso? Até aqui nós temos falado muito sobre os sintomas, os problemas, as características do orgulho. Mas eu quero falar um pouquinho como é que nós podemos superar o orgulho espiritual. Como é que nós podemos vencer, irmãos, este monstro que habita na vida de tantas pessoas, irmãos. Talvez você pense assim, não, é só comigo. Os outros, ninguém tem esse problema. Você está enganado, irmãos. Porque ele é mais real do que a gente pensa. Ele faz mais parte da nossa vida do que a gente pensa. Então, como é que nós podemos poder vencer o orgulho espiritual? Você quer saber? Você quer saber ou não? Falem comigo, gente. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer aonde nós estamos, qual é o nosso estágio. Como realmente nós somos, como é que nós estamos agora. E você só consegue saber isso tendo a Bíblia e os padrões bíblicos como comparação. Só isso. Se você se for comparar com o mundo, você pode dizer assim, não, eu estou muito bem, estou saudável, estou com o dinheiro no bolso, bom telefone, carro do ano, a minha família é saudável, vou de férias quando eu quero, então eu estou bem. Mas quando você se compara com o padrão bíblico, com aquilo que Deus fala na sua palavra, será que você está assim tão bem? Aquele pecador
aquele publicano, ele diz assim: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ele reconheceu que ele era um pecador. E a primeira coisa que nós precisamos de entender é que nós precisamos de reconhecer que nós somos pecadores. Todos os dias nós pecamos. A diferença que nós temos entre nós, que somos cristãos, que acreditamos em Cristo, e aqueles que não têm Cristo na sua vida, é que eu creio que todos nós vamos ser salvos. E um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja. Amém, igreja? Mas sabe uma coisa? Eu peco como outra pessoa. Você peca como outra pessoa. A diferença é que nós estamos numa caminhada, irmãos, de santificação. O processo de santificação começou no dia que você disse: Jesus, eu quero fazer de ti, meu Senhor e Salvador. A partir de hoje eu quero te seguir. A partir de hoje eu quero aprender mais sobre ti. A partir de hoje eu quero caminhar contigo. E a partir desse dia, Jesus, através do Espírito Santo, começou a fazer uma transformação na sua vida. E essa transformação, ela pode ser mais acelerada ou mais lenta em função de você querer ou não. Isto é a mesma coisa quando eu convido alguém para a minha casa. A minha casa, graças a Deus, é uma casa grande. Quem conhece sabe que é uma casa grande, bonita, linda. Fruto da oração da minha esposa. Orou 2 anos ou 3 por aquela casa. Então não perca a fé, irmão. Se você precisa de uma casa nova, mantenha-se firme. Eu tenho o poder, irmão, de dizer assim: irmão Zé, você pode vir aqui na minha casa, né? Vem cá, eu te convido. E o irmão Zé entra na minha casa, e eu coloco o irmão Zé na minha sala ou na minha cozinha. Mas eu não permito que ele entre no meu escritório, eu não permito que ele entre no meu quarto, eu não permito que ele entre no quarto das minhas filhas. Muitas vezes, irmãos, nós somos assim com Deus. Nós dizemos assim: Deus, vem morar na minha vida, vem morar na minha casa. E depois nós dizemos: Deus, está bom, ok, mas eu vou-te deixar hoje que tu fiques na sala, na cozinha, tá? No quarto das meninas, está bom, eu também vou deixar que tu entres. Ah, mas no meu quarto, aí não. Aí sou só eu, minha esposa, sou só eu e eu. Mais ninguém entra. Muitas vezes, irmãos, é isso que nós fazemos com Deus. Nós não permitimos ser tratados. E quando nós fechamos a porta, irmãos, se há uma coisa que Deus, eu admiro muito, é porque Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Hoje, entre ontem e hoje, eu estava a preparar o tema do mês que vem, e uma das coisas que eu vi é que Deus não criou robôs. Deus não criou robôs. Por isso nós erramos, por isso nós temos desejos. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então Ele também nos dá o poder de nós deixarmos agir ou não. Por isso é que eu digo que na nossa vida, às vezes o nosso crescimento, ele pode ser atrasado ou andar mais rápido em função daquilo que você permite o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Amém? Para nós vencermos o orgulho, nós precisamos de oração e confissão de pecado, irmãos. Nós precisamos confessar. Se nós não confessarmos, irmãos, semana que vem nós estamos iguais. Então nós precisamos chamar o pecado pelo nome. Tem muitas pessoas que dizem assim: Pai, Senhor, eu estou na Tua presença, obrigado por este dia. Pai, perdoa todos os meus pecados. Porque são tantos que às vezes a gente esquece até quais é que são. Mas é importante a gente dizer assim: Pai, me perdoa. Com tempo, irmão. Não precisa ser correr na presença de Deus. Me perdoa disto. Talvez haja alguns que você não se lembre. Mas você pode dizer aquilo que o salmista disse: Deus, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo ele vai trazer à memória aquele pecado que ficou lá escondido, aquele pecado, irmãos, que nós não nos lembramos. Aquele publicano, ele reconheceu que sem a intervenção de Deus, a sua vida era sem esperança. Era nada.
Para nós vencermos o orgulho espiritual, nós precisamos entender que sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos entender que sem Deus nós não vamos vencer. Você quer vencer, irmãos? Então você precisa buscar Deus para a sua vida. Precisamos também nos esvaziar de nós mesmos. Quando nos esvaziamos, nós ficamos na posição perfeita de sermos cheios pela graça e pela presença de Deus. Ninguém consegue encher nada que já está cheio. Esta garrafa aqui, irmãos, se eu encher ela até o topo, e eu quiser derramar algo sobre ela, irmãos, o que é que vai acontecer? Tem que transbordar. Ela vai ficar num nível. Então, se eu quero colocar algo novo, eu tenho que pegar, abrir a tampa e esvaziar, para voltar a encher. Nós precisamos nos esvaziar. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que você precisa perceber aonde você está a pecar, quais são as áreas da sua vida que não permitem que Deus encha. Aquele fariseu, ele até devia se alegrar pela conduta que ele estava a ter, pelas coisas que ele já tinha sido transformado. Mas o que ele não entendeu, irmãos, e é aquilo que muitas vezes nós não entendemos, é que não foi porque ele era melhor do que aquele publicano. Não era porque ele era melhor, não era porque Deus gostava mais dele, mas era porque, através de Deus, Deus fez na vida dele. Não era pelo seu próprio mérito. Deus me tem transformado na minha vida, não é por meu mérito, irmãos. Não é pela minha força, pelo contrário. Quando eu quero fazer na minha força, é aí quando eu falho. É aí quando eu atrapalho. Mas quando eu me ponho na posição daquele publicano, eu digo assim, eu sou um pecador. Sem ti eu não parecia, eu não sou nada. Quando nós nos colocamos nessa posição, Deus então ele vai começar a trabalhar. Ele vai nos começar a encher. Muitas vezes, irmãos, nós somos realmente como aquele fariseu. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós oramos, nós jejuamos, nós levantamos as mãos para o céu. E muitas vezes nós achamos, irmãos, que nós somos melhores do que os outros, do que aquele que está ao nosso lado. E esse é um grande problema que nós temos hoje. Não só dentro da igreja, mas na sociedade em si. Nós sempre nos comparamos com alguém e nós nos achamos que nós somos melhores que alguém. Mas uma das coisas que esta pandemia ela veio provar é que nós somos todos iguais. Nós todos vamos para o pó da terra. Todos nós vamos para o pó da terra. Precisamos também nos encher da presença de Deus. Nós nos esvaziamos do nosso eu, tiramos o lixo, tiramos as impurezas, tiramos aquilo que é errado e depois o que é que nós precisamos? Nós precisamos nos encher de Deus. Nós precisamos nos encher com a presença dEle. Quando nós nos esvaziamos, quando o nosso foco deixa de ser a nossa capacidade, quando nós reconhecemos que nós estamos num processo de santificação e que, tendo Cristo na nossa vida, nós estamos a caminhar, nós precisamos entender que nós, nesse processo, nós ainda pecamos, mas que nós estamos a caminhar para que, quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós possamos subir com Ele. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, irmãos, haverá pessoas que ficarão admiradas. Uns ficarão para trás, outros que pensavam que não irão. É algo que nós precisamos de meditar, irmãos. Quando nós nos enchemos de Deus, mudamos a forma como vivemos o nosso cristianismo. Quando passamos a viver para Cristo diariamente com o coração ensinável, nós somos transformados. Não é na sua força, mas é pela graça de Deus. Você pode dizer amém? Nós, na nossa força, nós não conseguimos. Nós somos cheios de Deus através da sua palavra,
do tempo que você investe na presença do Altíssimo. Tempo de comunhão com o corpo, irmãos. Tempo de comunhão com o corpo. Cada pessoa que está aqui faz parte do corpo. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Hoje, irmãos, muitas vezes nós temos caído na mentira, na falácia, que nós não precisamos de ninguém. Eu posso ficar na minha casa, eu não preciso do meu irmão. É mentira. E é antibíblico. Nós deveríamos ser um povo mais fervoroso. Nós deveríamos estar na casa uns dos outros. Nós deveríamos nos alegrar, fazer festa, irmão. Porque nós somos o povo de Deus. Então, por que nós não fazemos isso? Talvez existam coisas na nossa vida que nos impedem ainda de fazer isso. Mas como eu disse, há umas semanas atrás, ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós podemos mudar, nós podemos caminhar, nós podemos fazer a diferença na vida de alguém hoje. E para nós concluirmos, reconheça que você é um pecador que precisa diariamente de perdão e misericórdia de Deus. Aprenda que para Deus todos são importantes. Todos são importantes. Que você e eu não somos melhores do que ninguém. Às vezes a gente pensa que nós somos. Aprenda a ser humilde. Aprenda. Não é fácil, irmãos. Eu falo para mim mesmo. É tão fácil a gente sermos orgulhosos. É tão fácil a gente esquecer de ser humildes. Humildes perante as outras pessoas, perante Deus. Lucas 14:11 diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Todo o que se exalta será humilhado, e o que humilha será exaltado. As coisas com Deus, elas funcionam completamente ao contrário. Quando as barreiras da adoração que cada um de nós tínhamos, eu falo no passado, porque eu creio que ao longo destas semanas, destas mensagens, muitas barreiras elas foram caídas na nossa vida. Muitas delas foram desfeitas ao longo do tempo. Que cada um seja um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Você quer isso? Você quer ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade? Eu quero desafiar cada um de vocês a meditar. Irmãos, eu quero ser sincero com vocês hoje, mais do que nunca. Se você veio aqui hoje simplesmente para ouvir uma palavra e simplesmente ir para casa e amanhã começar tudo de novo, e se você realmente não buscar de Deus uma transformação, se você sinceramente não disser assim: Deus, o que é que tu queres que eu mude? Se você sinceramente hoje não disser assim, não for para casa com um peso na sua consciência e dizer assim: Deus, eu sou um pecador, eu sou um homem, eu sou uma mulher falha. Se você não for assim para a sua casa hoje, então eu falhei na mensagem que eu tinha para si hoje. Deus nos confronta porque Ele nos ama. Deus nos confronta porque Ele quer o melhor para nós. Deus nos confronta, muitas vezes Ele toca lá, naquela ferida, Ele enfia lá o dedo, e vocês dizem: dói, porque Ele quer que você seja curado. Ele não quer que você continue a passar só ali um pequeno tratamento. Ele quer que você seja curado. Porque quando você é uma pessoa curada, quando você é uma pessoa resolvida, isso vai fazer a diferença não só na sua casa, na vida da sua família, mas também na vida de outras pessoas. Nós vivemos os finais dos tempos, irmãos. Existem centenas, milhares de pessoas que ainda não foram a Cristo, muitas vezes por culpa da igreja. Por minha culpa e pela sua culpa. E Deus, na sua palavra, Ele diz que no final nós iremos dar conta de todas as coisas que nós fizemos. Deus está-nos a falar hoje: muda. Eu te quero curar, mas eu preciso que tu dês o primeiro passo. Eu quero te transformar, mas eu quero que tu digas agora: eu quero. Ele quer que nós nos humilhemos na sua presença.
Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nesta hora, Pai, nós nos humilhamos, Pai, aos Teus pés. Nesta hora, Pai, nós nos rendemos ao Senhor. Nós somos homens, mulheres falhos, Pai. Senhor, nós temos lábios impuros. Senhor, nós temos muitas vezes o nosso coração cheio de lixo e de imundície. Deus, sonda o coração de cada um aqui nesta noite. Sonda o coração, Pai, de todos aqueles que hoje foram ministrados pela Tua palavra. Senhor, que Tu venhas trazer uma palavra de confronto. Uma palavra que Te venha trazer cura, transformação, Deus. Senhor, nós não queremos ser como os fariseus hipócritas. Mas nós queremos ser um povo resolvido. Um povo curado. Um povo transformado. Um povo que nós somos luz, nós somos sal nesta terra. Um povo que faz a diferença. Um povo que chama pelo Teu nome e Tu respondes. Um povo que levanta as suas mãos, que dobra os seus joelhos e que o Senhor se alegra dos nossos atos de adoração. Um povo que não simplesmente canta, simplesmente músicas, mas que adora diretamente do coração e toca, Senhor, o Teu coração também. Senhor, vem ministrar no nosso coração esta noite. Sonda, Senhor, sonda os nossos corações. Oh, Deus, obrigado pela Tua doce e agradável presença neste lugar. Obrigado, Deus, porque todas as barreiras, aquelas barreiras que nos impediam, Senhor, de Te adorar, elas foram quebradas. Hoje, Senhor, nós podemos Te adorar em espírito e em verdade. Você pode dizer assim: Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Me mostra onde eu estou errado. Me mostra onde existe falsidade, onde existe mentira, onde existe pecado, sujidade. Me mostra. Eu quero ser um adorador, um verdadeiro adorador, Deus. Oh, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Pai, porque nós fazemos parte deste corpo, Deus. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu confronto. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Eu sei que cada um que ouviu esta mensagem, Senhor, hoje, será tocado, será transformado, Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua igreja. No nome de Jesus. Amém, irmãos.